Boa tarde, pessoal. Bom, hoje nós vamos fazer resolução de questão de estequiometria. Vou fazer com vocês essa questão da Unesp. Vou sair aqui do lado rapidinho, ó. Vocês darem um print aí, copiarem ela, né? Tá? Complemento do enunciado tá aqui. Coloquei aqui embaixo para não ficar muito grande. Esse quadro é bem pequeno. Então, vamos fazer junto aí estequiometria. Eu coloco aqui embaixo para vocês o ano dessa prova, tá? Da Unesp, não sei que ano foi. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: o sódio metálico reage violentamente com a água, reação não balanceada, e aqui ele te dá a reação, tá? Nesse caso, a questão te disse que a reação não estava balanceada. Mas a gente sabe que é regra de estequiometria, toda vez que a gente for fazer esse tipo de questão, conferir se a reação está ou não balanceada, tá? Na maioria das vezes a questão não vai vir falando isso. Então vamos lá. Uma das perguntas que me fizeram com relação à dificuldade de estequiometria é com o balanceamento. Porque se você erra o balanceamento, você erra tudo. Então, às vezes, toda reação só tem coeficiente 1, né? Igual ela tá agora. 1 e 1. Só que às vezes, mesmo estando tudo 1, a reação já tá balanceada. Mas nesse caso aqui, a gente tem que conferir. Se eu já tivesse, por exemplo, aqui na frente 1, 2, aí a gente já saberia que essa reação estaria balanceada, tá? Mas a questão foi muito generosa com a gente, né? E o enunciado. E no próprio enunciado dizia que essa reação era não balanceada. Então, vamos lá. Vamos ver por que a gente vai ter que realizar esse balanceamento, tá? Vamos ver então aqui por que a gente tem que realizar esse balanceamento. Nós temos quantos sódios aqui nos reagentes? Gente, lembrando, reagente tudo que tem antes da seta e produto tudo que tá depois da seta. Nós temos aqui quantos sódios, né? Um sódio. E aqui, 1 também. Então, o sódio tá ok. Quantos hidrogênios nós temos aqui, né? Nos reagentes? 2. E aqui, 2 mais 1. Então, a gente já sabe que aqui a gente tem 3 contra 2. Não tá balanceada essa reação, tá? E por último, o oxigênio, temos 1 aqui e 1 aqui. Ok. Então, a gente vai ter que balancear a equação por conta do hidrogênio. Então, vamos começar por ele, né? Tenho 2 hidrogênios aqui e 1 aqui. Eu sempre faço por método de tentativa mesmo, tá? Você vai balanceando da forma que você achar melhor, pelo método do macho ou tentativas. Eu vou fazendo realmente por tentativas. Pessoal, então vamos lá para o balanceamento dessa reação, né? A gente tem que igualar aqui os hidrogênios, então beleza. Tenho 3 aqui e 2 aqui. Um número em comum que eu posso, né, colocar neles 2, que normalmente é o que a gente faz, é o 2 ou o 3. Se eu coloco 2 aqui, agora nós temos aqui 4 hidrogênios desse lado e do outro lado nós temos 3. Então, o que eu tenho agora? Quantos hidrogênios agora nós temos aqui? 2, né? Vezes esses aqui, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2 daqui, 4. Então, agora nós estamos com os hidrogênios balanceados. Mas nós mexemos no oxigênio também, então vamos conferir, né? Então, o sódio, eu tenho 1 sódio no reagente e 2 sódios no produto. Então, eu também tenho que igualar o sódio aqui. Então, para eu ter a mesma quantidade desse lado, aqui se eu tenho 2 sódios, o que eu preciso fazer com esse aqui para ele ter 2 também? Multiplicar isso por 2. Então, 2 sódios e 2 sódios, ok. 4 hidrogênios e 4 hidrogênios. E 2 oxigênios, 2 oxigênios. Agora nós vamos começar a nossa reação, nossa questão de estequiometria. Bom, então vamos lá, né? Agora a gente vai começar de fato a questão. Agora que a gente balanceou a reação, tá? Então, 2 de sódio, 2 de água, 2 de hidróxido de sódio e 1 de hidrogênio. Aí o enunciado, ele diz isso aqui pra gente, né? Que a reação do sólido metálico com a água é uma reação violenta. Dá essa reação aqui. E na questão, ele vem dizendo pra gente que a massa de sódio consumida foi 4,6 gramas. E ele quer descobrir a massa de hidróxido de sódio. Então, gente, o que a gente vê com essa questão? Estequiometria. O que eu falo com vocês que a gente tem que fazer primeiro? Identificar quem
são os compostos dessa reação que vão participar no nosso cálculo estequiométrico. Tem um macete para isso. Não sei se é bem um macete, mas é a forma que eu achei melhor de explicar para vocês. Então vamos lá. Quem a questão me deu e quem ela está me pedindo? A questão me deu 4,6 gramas de sódio, né? O sódio metálico, a questão fala isso. Então, uma das minhas colunas da estequiometria tem que ser o sódio metálico. Sódio metálico, gente, é só o sódio, tá? É porque ele tá sozinho. E quem que a questão quer descobrir? O hidróxido de sódio, né? Tá aqui, ó. Calcule a massa de hidróxido de sódio. Então, minha outra coluna vai ser hidróxido de sódio. Se vocês repararem, já coloquei aqui na frente, tá? O 2, porque tanto na frente do sódio metálico quanto na frente do hidróxido de sódio, o coeficiente estequiométrico é 2. Agora vamos começar a questão. A gente tem aquela relação que eu sempre falo com vocês que a gente tem que decorar, tá? A relação é essa daqui, ó. Em 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Aí vocês anotem aí, tá? Faz o espaço. Aí tem a massa molecular, que depende de cada composto. E 22,4 litros na CNTP. Essa é a relação. Então, eu vou começar a minha regra de 3 por essa linha, tá? Uma linha da regra de 3 só pode ter o que está nessa relação. E a segunda linha da regra de 3 vai ter quem a questão me deu e o X. Então, isso a gente tem que gravar, tá? Então, vamos começar pela relação. O que ele me deu do sódio metálico, né? 4,6 gramas. Então, de 4,6 gramas se encaixa onde aqui, dentro dessa relação? Eu disse 4,6 mol? Não, então não é número de mol. Eu disse 4,6 átomos ou moléculas? Também não. Então, também não serve isso daqui. Eu disse 4,6 gramas? Sim, então é a massa molecular que eu vou usar nessa relação. E o 22,4 que é em litros, né? Eu não disse pra você que tem 4,6 litros, eu disse gramas. Então, a única parte dessa relação que representa massa, né, gramas, é a nossa massa molecular. Aqui é mol, átomos e moléculas, massa e volume. Então, significa que a primeira linha da minha estequiometria, embaixo do sódio, tem que ser massa molar. Porque ele me deu 4,6 gramas do sódio, né? Então, a massa molar do sódio é 23. Então, a gente põe aqui 2 vezes 23. Essa massa está na tabela periódica, tá? Em cima de cada elemento lá. Olha a legenda da sua tabela periódica direitinho. E a gente sabe que tem que pegar isso lá. O 2 do nosso balanceamento, tá? E agora, o que ele quer descobrir de hidróxido de sódio? Ele quer a massa também. Então, a minha coluna de hidróxido de sódio também vai ser de massa, tá? Então, qual é a massa molar do sódio? 2 vezes, você vai fazer a massa molar do sódio, tá? Vou botar aqui só do hidróxido de sódio. 23, acho que dá 40, não é isso? Mas 23 mais 16 mais 1. Né? 40. Então, 2 vezes 40. Tainá, o que eu faço com esses coeficientes? Eu só uso na primeira linha, não importa se é a primeira ou se é a segunda linha, tá? Uma linha, tá vendo que aqui nessa linha eu escolhi essa primeira linha para colocar a relação. Nessa primeira linha aqui, eu não usei o 4,6 e nem o X, tá? Porque o valor que a questão deu e o X entram na mesma linha. Então, o coeficiente estequiométrico só vai multiplicar o que você tirou dessa relação. O que eu tirei dessa relação? Foi a massa molecular do sódio e do hidróxido de sódio. Agora sim, agora a gente vai continuar montando. Eu sei que na segunda linha eu só vou usar o que ele me deu e o X. Começo pelo X, né? Acho mais fácil. Quem é a questão que vai descobrir? Não é a massa de hidróxido de sódio? Então, o hidróxido de sódio é esse. Então, meu X tem que ficar na segunda linha embaixo do hidróxido de sódio. E me deu 4,6 gramas de sódio metálico. Agora, vamos calcular. Fazer esse cruzamento, né? Vai fazer 40 vezes 2, 80. Tá, gente? Então, aqui vai ficar 80, tá? Ó. Então, 80 vezes 4,6, né? Porque a gente cruza.
é igual a isso aqui. A 23 vezes 2, que é 46, né? A 46 vezes x. Então, o nosso x, ele vai ser igual a 80 vezes 4,6 dividido por 46. Então, o nosso x... Então, o resultado x igual a 8 gramas, tá, gente? Olha aí o quadro, dá uma olhada. Não tá lá essa organização, né? Mas, enfim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir lá no meu canal, né? Todo mundo já sabe. É o @Química em Sala. Vou deixar aqui embaixo para vocês poderem ir lá seguir e fazer suas perguntas ou tirar as dúvidas. Vou gravar mais aulas resolvendo questões. Vou tentar fazer de rendimento e pureza, que também entram em estequiometria, né? E aí, ao longo das semanas, eu vou postando aí pra vocês. Pessoal, eu quero pedir desculpa porque eu procurei aqui, tá, o ano dessa questão da Unesp que eu falei que eu ia procurar pra vocês. Não achei o ano, eu achei em vários lugares realmente, olha, é uma questão da Unesp, já tentei até no site da própria Unesp, não sei se é muito antiga, enfim, mas eu não achei o ano, tá? Mas ao longo da semana a gente vai fazendo várias questões, independente da faculdade que é, né? E também, em alguns momentos do vídeo, eu falei massa molecular e outras vezes eu falei massa molar. Em termos de cálculo, né, a gente calcula da mesma maneira. Só muda a unidade, é que massa molar é grama por mol. E massa molecular é aquele U, é a unidade de massa, tá? Mas o correto para estequiometria é massa molar, tá bom, gente? É grama por mol, porque a gente tá olhando tudo que a gente tem dentro de 1 mol. Então, todas as vezes que eu falei aí massa molecular, ignorem e leiam, entendam como massa molar, tá bom? Não editei o vídeo porque foram várias partes assim, mas isso não vai influenciar em nada o cálculo e a maneira que a gente fez a estequiometria, tá? É só a forma que eu chamei mesmo a massa. Beijo.